Enlil foi a primeira grande engine de controle da Mesopotâmia suméria. Ele surgiu como a solução suprema para o caos da existência entre os rios Tigre e Eufrates, um território onde a natureza era um carrasco imprevisível. Enlil era o sopro de força, o senhor da tempestade que separou o céu da terra para que a civilização pudesse respirar. Ele era o administrador central do cosmos, o arquiteto da ordem social que transformou nômades em cidadãos. O sistema de Enlil operava através dos Mi, os decretos divinos que funcionavam como o software da realidade. A arte da escrita, a técnica da agricultura e o protocolo do direito real estavam codificados em sua vontade. Para os sumérios, a lei não era um consenso humano, mas uma transmissão de dados da mente de Enlil para os reis de Nippur. A prova cabal de seu poder absoluto reside no mito do dilúvio original. Quando o ruído da humanidade se tornou uma interferência intolerável na frequência divina, Enlil acionou o comando de purga. Ele não puniu os homens por pecado, mas por excesso de processamento. Ele ordenou a destruição total para reiniciar o hardware do mundo. Mas o sistema de Enlil possuía uma falha crítica. Sua natureza era austera e impessoal demais para a transição política. Com a ascensão da Babilônia, o protocolo de Enlil foi migrado para Marduk. O antigo mestre foi relegado ao segundo plano. Suas tábuas de destino foram roubadas, e seu nome foi apagado das orações diárias. O silêncio é o último e mais absoluto decreto de um Deus que perdeu sua voz. Nas terras altas da Anatólia, o Império Hitita forjou Texub, o deus da tempestade que era, na verdade, uma máquina de guerra jurídica. Texub ascendeu como a resposta para essa fragmentação das tribos das montanhas, unificando 1000 divindades sob um único estandarte de bronze. Ele era o garantidor dos tratados, o deus que punia a quebra de contrato com o relâmpago. Seu sistema era baseado na diplomacia armada. Os hititas eram o povo de 1000 deuses, mas Texub era o núcleo do processador que gerenciava todos os outros. Ele provou sua supremacia na batalha contra Ulikumi, o gigante de pedra que crescia no oceano para desafiar os céus. Texub não venceu apenas com força bruta, mas com a sabedoria de recuperar ferramentas antigas, cortando as bases do monstro com a mesma faca que separou o céu da terra na criação. Ele era o deus do ferro e do direito. No entanto, o sistema hitita colapsou durante o cataclismo do final da Idade do Bronze. Quando as cidades queimaram e os escribas pararam de registrar seus nomes, Texub tornou-se um fantasma sem morada. Sem um império para administrar seus contratos, o deus do trovão foi reduzido a um eco em montanhas desertas. Uma espada sem uma mão para empunhá-la é apenas ferrugem esquecida. Nas selvas da Mesoamérica, os Olmecas projetaram o deus jaguar, o protótipo biológico de todo o poder divino das Américas. Ele era a solução para o terror do desconhecido verde, a divindade que transformava o medo do predador em autoridade política. O sistema do jaguar era a transubstanciação. O governante não apenas servia ao deus, ele se tornava o deus através de rituais de sangue e transformações xamânicas. Era uma interface orgânica, onde o homem e a besta se fundiam para garantir a fertilidade da terra e o ciclo das chuvas. A prova de seu poder está gravada nas colossais cabeças de pedra, servidores monolíticos de basalto que projetavam a autoridade do jaguar sobre a selva. Eles não construíram templos para serem vistos de longe, mas santuários profundos, onde a escuridão era o ambiente operacional da divindade. A falha trágica dos Olmecas foi o esgotamento ecológico e a obsolescência de sua tecnologia social. Conforme as linhagens mudavam e novas culturas como os maias e astecas surgiam, o jaguar foi fragmentado em novas divindades, como Tezcatlipoca. Mas a entidade original, o motor primário dos Olmecas, evaporou sem deixar um único registro escrito de seu verdadeiro nome. O predador só sobrevive enquanto a presa ainda teme sua sombra. Telepinu era o deus hitita da agricultura, mas seu funcionamento era o de um sensor de estabilidade sistêmica. Ele representava a continuidade da vida e o fluxo das estações. Sua ascensão foi a resposta à fome e à incerteza climática. O sistema de Telepinu era a harmonia.
Enquanto ele estivesse presente, o mundo funcionava. O mito que demonstra seu poder é o do Deus, que desapareceu. Em um acesso de fúria, Telepinu calçou suas botas e partiu, levando consigo a fertilidade do mundo. O resultado foi um erro de sistema em escala global. O gado parou de parir, as sementes apodreceram no solo e até os outros deuses começaram a definhar. Foi necessário um esforço diplomático divino para encontrá-lo e acalmá-lo, provando que mesmo o sistema mais forte depende de um único componente para não entrar em colapso total. Mas quando o Império Hitita foi varrido da história, Telepinu não teve para onde voltar. A estrutura social que sustentava seus rituais de primavera foi demolida por invasores e pela fome que ele outrora controlava. O sistema trava definitivamente quando o operador abandona o painel de controle. Inanna, na Suméria, não era apenas a deusa do amor e da guerra, mas o protocolo da mutação e da transgressão. Ela ascendeu para resolver o paradoxo da identidade humana, cruzando as fronteiras entre o masculino e o feminino, entre a vida e a morte. Seu sistema era o da dualidade agressiva. Ela era a estrela da manhã que trazia a guerra e a estrela da tarde que trazia o desejo. Inanna provou seu domínio ao descer ao submundo, o reino de sua irmã Ereshkigal, onde foi despida de todos os seus poderes, morta e pendurada em um gancho de carne. Sua ressurreição não foi um milagre, mas uma negociação técnica que estabeleceu as leis da substituição e do sacrifício. Ela era a divindade que transformava o caos emocional em força política. Contudo, com o tempo, o sistema de Inanna foi considerado perigoso demais para as novas ordens patriarcais que se seguiram. Ela foi domesticada, renomeada como Ishtar, e eventualmente despojada de suas complexidades até desaparecer no panteão grego como uma versão enfraquecida de si mesma. A beleza é uma arma que perde o corte quando é guardada em uma bainha de moralidade. Anu era o sistema operacional original da Mesopotâmia, o deus do céu estrelado que representava o próprio hardware do universo. Ele era a autoridade suprema, mas sua função era a de um deus ocioso, um poder que raramente intervinha diretamente, funcionando como o kernel de um sistema de computador que gerencia os recursos de fundo. Anu ascendia em cada coroação de um rei, pois ele era a fonte legítima de toda a autoridade. Seu poder foi provado quando as outras divindades recorreram a ele para criar o touro do céu ou para julgar as disputas mais profundas do panteão. Ele era a fundação, mas a falha trágica de Anu foi sua própria distância. Um sistema que não interage com o usuário torna-se irrelevante. Com o passar dos milênios, Anu tornou-se uma abstração filosófica, um nome escrito em tábuas que ninguém mais sabia ler. Ele não caiu por derrota, mas por desuso. A autoridade máxima torna-se um vazio se ninguém olhar para cima. Ereshkigal governava o Irkala, o sistema de armazenamento de dados dos mortos sumérios. Ela era a solução para o problema final da mortalidade. A divindade que garantia que ninguém, nem mesmo deuses, escapasse do destino final. Seu sistema era uma rede de 7 portões, onde cada entrada exigia a renúncia de uma parte do ego e do poder. Ela provou seu domínio absoluto ao aprisionar a própria Inanna, provando que no reino da entropia não há privilégios. Ereshkigal era a personificação da justiça termodinâmica. Tudo o que foi criado deve, eventualmente, ser desfeito. No entanto, sua queda veio com a mudança da percepção humana sobre a morte. Quando as religiões começaram a prometer paraísos e salvação, o sistema sombrio e honesto de Ereshkigal foi substituído por visões de julgamento e recompensa. O banco de dados sombrio foi fechado para dar lugar a uma utopia impossível. A morte é um sistema que todos ignoram até que o programa se encerre. Kumarbi, o pai dos deuses hititas, foi o sistema de sucessão violenta. Ele ascendeu ao trono celestial através de um ato de sabotagem biológica, castrando seu antecessor Anu para tomar o controle do cosmos. Seu sistema era o da revolução perpétua, a ideia de que o poder só é legítimo enquanto puder ser defendido pelo sangue. Ele demonstrou sua natureza ao dar à luz deuses através de seu próprio corpo após consumir a essência de Anu, transformando a criação em um processo de digestão e dor. Mas Kumarbi foi derrubado por seu próprio filho, Teshub,
seguindo a mesma lógica de violência que ele mesmo estabeleceu. Ele tornou-se uma divindade de rancor, exilada no submundo, tramando contra a ordem que ele ajudou a criar. O poder que nasce da traição morre no fio de uma lâmina familiar. Os Olmecas também possuíam o sistema do deus dragão, o regulador das águas e da terra. Ele era na solução para as inundações que sustentavam e destruíam as colheitas simultaneamente. Seu sistema era o da engenharia hidráulica sagrada. Ele era o senhor dos rios e do lodo fértil. A prova de seu poder era a Cassiopsis, a capacidade de transformar a paisagem, permitindo que a civilização florescesse em pântanos hostis. Mas conforme o clima da Mesoamérica mudou e as rotas de comércio se alteraram, o deus dragão perdeu sua função técnica. Sem as águas que ele governava, seu culto secou como um leito de rio abandonado. Uma divindade da abundância não sobrevive a uma seca de 1000 anos. Arina, a deusa do sol hitita, era o núcleo de energia do império. Ela não era apenas luz, mas a fonte da legitimidade militar. Ela era a rainha de todas as terras, e seu sistema operava como um farol de soberania que unia as diversas etnias sob o domínio hitita. Ela provou seu poder sendo a principal testemunha de todos os tratados de Estado, o olho que tudo vê e que nunca falha em detectar uma traição. Mas quando o império se fragmentou, a luz de Arina foi eclipsada por deuses solares mais jovens e agressivos de outras culturas. Ela foi absorvida pela história como uma nota de rodapé de um brilho que já não aquece ninguém. O sol continua a nascer, mas o deus que o carregava pode ser esquecido ao meio-dia. Ninhursag, a deusa mãe suméria, era o sistema de engenharia biológica. Ela foi a solução para a criação da força de trabalho humana, moldando o primeiro homem a partir da argila e do sangue divino. Seu sistema era a matriz da vida, a reguladora da gestação e do crescimento. Ela provou seu poder ao amaldiçoar Enki, quase levando o deus da sabedoria à morte, apenas com a força de sua vontade reprodutiva. No entanto, conforme a tecnologia humana avançou e a medicina começou a desvendar os segredos do corpo, o mistério de Ninhursag foi reduzido a metáforas poéticas. Ela foi substituída por sistemas de crença que separavam a carne do espírito. A criadora foi esquecida pela criação que aprendeu a caminhar sozinha. Hepate, a deusa mãe dos hititas e hurritas, era a garantia da linhagem real. Ela era o sistema de estabilidade dinástica, a rede que conectava a família real ao plano divino. Sua ascensão foi necessária para legitimar o poder hereditário em um império de constantes usurpações. Seu poder era demonstrado em sua união com Texubi, formando o par perfeito que governava o céu e a terra. Mas quando as dinastias hititas foram exterminadas pelos povos do mar, o suporte de Hepate foi cortado. Sem reis para validar, a rainha dos céus perdeu seu trono terrestre. A coroa é apenas um pedaço de metal se não houver uma cabeça para usá-la. Essas 12 divindades foram os pilares de mundos que acreditavam ser eternos. Seus sistemas eram perfeitos, suas leis eram absolutas e seus milagres eram incontestáveis. No entanto, o tempo é o vírus que corrói todos os sistemas de poder. A falha trágica de qualquer deus é a sua dependência do hospedeiro humano. Sem mentes para processar o mito e mãos para realizar o sacrifício, a divindade entra em um estado de hibernação eterna. O esquecimento não é apenas a perda de informação, é o desmantelamento de uma realidade inteira que um dia foi a única verdade possível. Hoje, esses nomes são apenas ruídos em salas de aula de história ou em páginas de livros técnicos. Mas eles nos lembram que a nossa própria arquitetura de crenças é igualmente vulnerável. O império que construímos e as verdades que defendemos são apenas as versões mais recentes de um software que será substituído por algo mais eficiente ou simplesmente apagado por um erro catastrófico. No grande servidor da existência, a única constante é a limpeza dos dados obsoletos. Diante desses sistemas caídos e desses deuses que outrora rugiam e hoje apenas silenciam, resta uma única pergunta para você, que ainda respira no tempo presente. Se você pudesse escolher apenas um desses antigos sistemas para governar o seu destino ou liderar o seu exército, qual deles você restauraria para o mundo de hoje?